Olá, eu sou o Joatan e olha eu aqui de novo, sim, como prometido, com apenas 2 dias de atraso, tô aqui de novo para falar de mais um livro, né, falar de mais uma leitura especial que fiz durante as férias, né, tô fazendo os vídeos, tá meio acumulado, as leituras versus vídeos que estão saindo para cada uma. Por quê? Porque eu tô num processo de pensar assim, será que vale a pena fazer um roteiro ou pegar o livro e falar minhas impressões, assim, de forma livre, de forma meio tipo conversona, mas eu sinto que eu me perco um pouco nesse rolê da conversona, e quando eu vou editar eu penso, mas o que eu tô fazendo? Porque é uma conversa nada solta, umas coisas, uma referência nada a ver, que eu penso, gente, mas parece que eu tomei, ao invés de tomar café, eu tomei uma dose de cachaça antes de começar o vídeo. E aí, hoje eu fiz diferente, fiz umas anotações bacanas pra ter uma linha, pra seguir um negócio. Se vai funcionar, a gente vai descobrir no final desse vídeo. Depois você me diz aí nos comentários se você curtiu. E aí, pra você ver, tô aqui há 5 minutos fazendo uma introdução, porque quando eu tô livre pra conversar, eu fico louco e falo mais do que a boca. E hoje eu vou falar com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o... Talvez você deva conversar com alguém que eu li aqui no Kindle, que é da Lori... Isso, produção. Lori Gottlieb, ou Gottlieb, não sei, alguma coisa assim. Parece muito um livro de autoajuda, né? A princípio você olha a capinha e tal, você pensa, mais um livro de autoajuda e tal. Mas na verdade ele está classificado mais como autobiográfico e biografia do que autoajuda, né? E ele fala sobre psicologia e sobre especificamente a rotina de uma psicóloga. Bom, vamos lá. 2017, eu tava bem doido, tava perdidão, tava angustiado, tava sofrendo pra caramba com hoje coisas que eu olho e penso, não sei muito bem, não consigo, sabe, pegar o que me causava tanta angústia naquela época. Mas aí o que aconteceu? Eu cedi e levei a sério um processo de acompanhamento psicológico. Comecei a fazer terapia. Eu já tinha começado terapia algumas vezes e tinha sido uma coisa meio puxada, cansativa, sabe? Se você já fez, você deve ter sentido essa sensação de ir às primeiras sessões e aí você sente bem rapidamente, você desiste. Ou então só foi ruim em todos os momentos e aí você ficava tipo, mais um dia que eu vou para aquele lugar para sair de lá pior do que eu entrei, qual é a função, qual é o sentido e tal. E eu resisti a tudo isso e fui, né? Então fiz 1 ano e pouco de acompanhamento psicológico e foi, sinceramente, uma das experiências mais interessantes que eu vivi, assim, né? Com essa questão esse processo de fala e de autoescuta também. Então foi uma coisa, assim, muito, muito transformadora pra mim. E eu definitivamente recomendo hoje pra todo mundo que possa faça terapia. Mesmo que aparentemente você olhe e fale, mas eu não tenho do que falar. Você tem do que falar. E aí, eu fiquei muito interessado pela área da psicologia. Eu sempre flertei, sempre gostei um pouco dessa área, né? Depois que eu fiz esse acompanhamento durante esse período, eu comecei a ficar mais interessado. Eu comecei a ler mais sobre o assunto, buscar outras referências, como era a formação, pensei em estudar a respeito. Já era uma coisa que há muitos anos eu tinha interesse, ainda tenho, inclusive. A gente às vezes não conhece uma área e você cria umas suposições e parece que aquilo é muito certo e na verdade, tipo, não, né? Uma das suposições que eu criei é que essas pessoas, né, psicólogos de uma forma geral, eram pessoas muito mais esclarecidas sobre a própria vida e que talvez enfrentassem diferente ou menos até problemas que a maioria das pessoas que procuram eles para fazer esses acompanhamentos psicológicos. E na verdade, não. E é exatamente isso que esse livrinho que eu vou conversar com vocês hoje mostra, porque a Lori aqui, por isso que é autobiográfico e é mais classificado como biografia do que autoajuda, porque ela é terapeuta, ela é psicóloga, e aí ela fala sobre como é esse processo dela como pessoa, como Lori, lidando com os próprios problemas, lidando com as próprias angústias, enquanto no trabalho ela tem a obrigação, né, de encaminhar, direcionar, orientar aquelas pessoas que estão procurando ela ali com os seus problemas e que muitas vezes são problemas assim muito maiores do que os dela, sabe? Problemas que envolvem assuntos muito mais complexos e tal. É uma experiência muito interessante você ver ela aqui orientando esses pacientes versus ela lidando com os próprios problemas também. E às vezes esses próprios pacientes, né, os problemas que eles trazem para ela, né, a vivência que ela tem com eles lá no consultório, termina sendo não chega a ser um tapa na cara, mas um chacoalhão às vezes do tipo, olha, peraí, vamos lá, o que é isso?
Você pessoalmente está reclamando de algo assim, sendo que você lida com pessoas com esse tipo de problema, né? E isso sem diminuir problema de N ou de M pessoas, enfim, porque todo problema é problema, né? A gente sabe a proporção porque a gente sente ele. Mas é muito interessante, então é uma proposta muito bacana, vale muito a pena você tirar um tempinho do seu dia para fazer a leitura desse livro. Ou talvez você deva conversar com alguém. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Vestígio, ele foi escrito pela Lori Gottlieb e ele tem 440 e poucas páginas de numa versão impressa aí. Então tudo começa aqui nesse livro com a Lori, que é uma psicóloga, uma terapeuta, faz esses acompanhamentos com vários pacientes, e ela se formou terapeuta um pouco tarde, né? Ela buscou a psicologia como uma nova profissão, ela era da área de entretenimento, então ela trabalhava nesses estúdios, nessas produções de série, essa parte de backstage, sabe, essa coisa de roteiro, de produção, de uma forma geral. Então ela até fala no livro que ela esteve envolvida no processo de seleção dos atores que interpretaram os Friends, né? Então ela conta aqui no livro especificamente que ela estava na mesma sala onde Jennifer Aniston e a Mônica, né, a nossa... Como é o nome dela mesmo? Ela esteve presente nos testes que elas fizeram para ganhar o papel de Friends. E a história toda desse livro começa com ela tendo um término com o namorado. Então ela namorava um rapaz há muitos anos, ele era um pouco mais velho que ela já tem um filho, e aí ela termina esse namoro, ela não, na verdade o cara termina com ela, e a alegação dele para terminar foi que ele não tinha disposição para viver novamente a criação de uma adolescente, porque o filho dela tá entrando no início da adolescência, pré-adolescência ali e tal, e ele já tinha tido filhos, então ele já tinha criado as filhas dele, já eram adultas, estavam estudando e tal, faculdade, tarará. Então ele decide terminar por causa disso. Ela fica muito pistola com isso, porque ela planejava muita coisa com ele, eles namoravam há um tempo, se davam super bem. E aí ela entra numa espiral de confusão, assim, com ela mesma, de angústias, de decepção, de, sabe, todo o processo de término de uma decepção amorosa, porque no final das contas toda decepção amorosa é um fracasso, né? Principalmente essa que envolve relacionamentos muito antigos, querendo ou não, um fracasso de um planejamento de vida. E ela até fala em vários momentos do livro que pior do que ter um passado bagunçado, que é o que muita gente busca consertar, entre muitas aspas, na terapia, é você não ter um futuro muito planejado. É você ter o seu futuro meio que retirado de você, de alguma forma. Seja por um término de um relacionamento onde você planejava muita coisa pro futuro, seja por uma doença que aconteça com você e que mude totalmente os planos da sua vida. Então, isso fica bem claro nos discursos que ela faz ali no meio dessa autoavaliação dela e tudo mais. E aí o que acontece? Ela procura um psicólogo. Então ela, como psicóloga, ela vai atrás de um psicólogo para acompanhar ela nesse processo, porque ela sabe que precisa de uma ajuda. Na verdade ela não sabe, uma amiga dela termina dando esse insight de que talvez você precisa conversar com alguém, que é justamente o nome do livro. E aí ela fala sobre a dificuldade de, sendo psicóloga, você encontrar um psicólogo para ser o seu. Enfim, existe uma comunidade meio restrita ali e as pessoas meio que se conhecem. Ela busca com muitos cuidados, muitos receios encontrar um psicólogo, e ela encontra, né, por indicação de uma amiga, também terapeuta. E aí ela começa a fazer esse acompanhamento com o Wendell, que é o psicólogo dela. Esse psicólogo é um cara mais velho e de início ela fica bastante ansiosa, ela sabe, tem as mesmas resistências, mesmo sendo uma profissional da área, entendendo esses comportamentos das pessoas e tudo mais. Ela termina tendo esses mesmos comportamentos de ser resistente, de questionar o quanto aquele cara é profissional, é eficiente, julga um pouco da idade dele, se ele vai entender os problemas dela sendo mulher, sendo que ele é um cara, um homem. Os mesmos preconceitos, esses julgamentos antecipados que a gente tem, sendo pessoas que não entendem nada de psicologia, ela tem também sendo uma profissional. Então eu achei isso muito interessante. Que antes de qualquer rótulo, antes de qualquer formação, antes de qualquer selo, existe sempre uma pessoa, e essa pessoa sempre tem
limitações. A gente é muito parecido. E a forma como ela vai contando isso aqui é interessante porque, assim, ela não foca numa história por vez e conta ela do início ao fim. Tudo vai sendo intercalado. Então ela começa contando a parte dela, em seguida ela corta já para um paciente. E essas histórias vão se entrelaçando, até que no final todo mundo tenha um fim, digamos assim, né? No seu caso, né? E tem uma solução também, entre muitas aspas, porque o processo de terapia é algo contínuo, tende a ser contínuo, né? Tende a durar muito tempo e tal, enfim. Mas ela conclui as histórias dessas pessoas, pelo menos para terminar o livro. E aí os pacientes que ela traz são pessoas bem interessantes, assim, ela fez uma escolha muito boa sobre essas pessoas e quem ela ia falar nesse livro. É claro que ela não cita o nome delas e tudo mais, mas tem alguns estereótipos, são as pessoas que têm um perfil que a gente já está acostumado, de certa forma, a ver em séries, ou, sabe, perfis que não são totalmente estranhos da nossa realidade. Então ela tem uma paciente que é uma paciente terminal, ela foi diagnosticada com câncer, uma moça muito jovem, né, e ela estava no início do casamento, tinha literalmente recém-casado, ela descobre que está com câncer, e aí esse câncer vai se agravando, aparece uma possibilidade de cura, aparentemente ela consegue se curar, mas depois esse câncer volta com muita força. Então ela tá ali literalmente fazendo um acompanhamento pós esse diagnóstico de que não tem escapatória, é aquilo e deu. Isso é uma coisa muito pesada. A parte dessa moça foi uma parte muito puxada, assim, e tem uns insights muito, muito doidos, assim, muito fortes, sabe? Então é uma coisa que teve uns capítulos de partes dessa menina especificamente que eu pulei, li outra coisa primeiro, depois eu voltei e li a parte dela, porque realmente era uma parte meio indigesta, assim, né? Você vê uma pessoa lidando literalmente ali com a finitude dela, né? Quase que com data marcada. Então isso é muito doido, é muito puxado. E ela aborda isso de uma forma muito delicada, com muita clareza ao mesmo tempo, sabe? Esse estado de consciência e de sensibilidade muito aflorada que essa menina, nesse período, nessa fase terminal, ciente de seu fim, ela consegue passar. E tem uma coisa que eu achei muito bacana nessa parte especificamente, que fala sobre, que mostra esse acompanhamento, né, o quanto esse acompanhamento de um paciente em fase terminal, né, esse cuidado paliativo, de certa forma, ele é importante, porque aquela Ana Cláudia Quintana Arantes, a médica e escritora também, que escreveu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que também é um livro bem bacana, que você pode ler. Bacana não, ele é muito forte, pesadão, mas vale a pena você ler também. Fala especificamente disso, a importância desse cuidado paliativo com pessoas que estão em fase terminal e como a medicina, de certa forma, não dá uma atenção tão devida a essa área, né? Então ela é muito mais focada em prevenção, em cuidados, né, enquanto está acontecendo, e cura, mas que a partir do momento que alguém é desiludido, é tirado, né, todas as esperanças da pessoa e é dado ali um deadline para essa pessoa de que é isso, não há mais o que fazer, aquela pessoa meio que fica de escanteio, né? Então não existe esse olhar, esse cuidado. E esse livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver fala especificamente disso. E aqui você vê isso acontecendo na prática, né? Porque a Lori faz esse acompanhamento com essa garota e você vai vendo essa menina aceitando esse status, essa situação, e como ela vai preparando todo mundo ao redor, como ela vai tratando o assunto com mais leveza a partir, né, conforme o tempo vai passando, como isso impacta o relacionamento dela com esse rapaz. Enfim, é uma coisa assim que você fica, sabe, angustiante, mas ao mesmo tempo é bonito, é interessante de se ver. A gente foge muito desse tema, mas eu acho que ele é muito pertinente. Se a gente aprender, ela inclusive fala no livro, se a gente aprendesse a lidar melhor com a consciência da nossa finitude, a gente com certeza teria mais qualidade de vida. Então ela até fala numa passagem do livro, que eu fiz até uma anotação aqui. Então eu faço zilhões de anotações sobre os livros, sabe, grifar a partezinha e deixar salvo ali, porque eu gosto muito dessas passagens e eu gosto de ficar revisitando isso tudo, porque às vezes é uma frase que tem um mundo de significado, de importância ali, que resume um monte de coisa, sabe, e que tá ali marcado. Eu gosto disso, então eu até fiz algumas marcações que eu quero compartilhar com vocês. Nesse caso, essa garota, uma das coisas que ela notou, né, que eu grifei, assim, que ela comentou, foi que não há nada como uma doença para acabar com a sensação de controle, mesmo que frequentemente
tenhamos menos controle do que imaginamos. Sempre anoto tudo. Se é um livro físico, ele está sempre rabiscado, é um caos. Tem um paciente que é bem interessante, que ela fala muito sobre ele, porque ele incomoda muito ela, que é o paciente grosseiro. Inclusive, eu não tinha pensado nisso. Eu olhava para a profissão do psicólogo e tal, e eu não sei se é porque a gente, né, de certa forma, ou é um comportamento muito meu, mas eu cheguei lá muito fragilizado, né, então não passa pela minha cabeça olhar para aquele profissional e, no mínimo imaginável, ser grosseiro, ser hostil com ele, porque literalmente está ajudando você, né, e tal, a passar por um processo e analisar e tal, chegar no melhor que você pode ser. Mas é uma profissão onde você também encontra esse tipo de pessoa. Então aqui ela fala sobre esse paciente especificamente, que trata ela mal, que é grosseiro, que é ríspido, e como ela tem que lidar com ele, né? Então ela levanta até os pontos que, sendo um profissional da área, né, dessa área de psicologia, que pacientes você precisa realmente analisar se vale a pena deixá-lo de lado, de encerrar com ele aquele contato e dizer, olha, não dá, vou te recomendar para outra pessoa, não consigo te ajudar a partir daqui e tudo mais. Então existe isso também, mas que esse tipo de paciente arrogante e tal não é exatamente o tipo de pessoa que você tenha que fazer isso, porque as pessoas têm vários tipos de defesa, né, quando estão com problema, e que esse tipo de comportamento é uma das formas mais claras. A raiva é uma das formas mais claras e mais fáceis que as pessoas têm para dizer, de certa forma, indiretamente, que precisam de ajuda, né? Então ela até comenta isso e ela faz esse acompanhamento com esse cara. Então é um cara super turrão, ele trata mal todo mundo, ele é grosseiro, mas é aquele clichê, no fundo é uma pessoa super sensível, machucada, que precisa de atenção, mas não sabe como dizer. Então, o processo dele, assim, enquanto você vai lendo os capítulos, até quase o final, você está sempre muito irritado. Só que tem um plot twist muito interessante na história desse cara, especificamente. Ele escondeu dela, inclusive, por muito tempo, mesmo ela sendo a psicóloga dele. Então, uma coisa que você fala, gente, as pessoas podem estar machucadas a esse nível de ocultar do próprio terapeuta algum problema que elas deveriam, sei lá, chegar no primeiro dia, jogar na mesa e falar, eu preciso resolver isso aqui, me ajuda. Então, é muito doido você olhar para como essas defesas das pessoas, às vezes, agem contra elas mesmas, mesmo sendo formas de se defender na cabeça delas, entende? Não sei se talvez eu esteja aqui meio, esse café tá meio batizado, menino. Uma outra paciente, ela fala de vários pacientes, mas eu marquei aqui os 3 que mais me chamaram a atenção. Tem uma outra paciente que eu achei bem interessante, a história dela, que é uma senhora, ela mora sozinha, é uma pessoa bem afastada de todo mundo, isolada, ela não se sente merecedora de amor de ninguém, então ela se afasta de todo mundo, ela tem um comportamento muito reativo. O primeiro sinal de que as pessoas gostam dela, ela se afasta porque ela não acredita, no fundo, que é merecedora daquele amor, porque ela teve um passado onde ela era uma pessoa ruim, sabe? Ela teve, não necessariamente ruim, mas ela se comportou de uma forma que não deveria com pessoas que mereciam a atenção dela, que precisavam da atenção dela, né, da força dela para poder. Então ela é super ressentida, então é uma história bem doida. E aí tem essa questão da finitude também, porque ela já é uma pessoa de mais idade e ela chega com um objetivo muito claro para psicóloga, né, para Lori, no caso, que ela diz que ela vai completar 70 anos, se eu não me engano, e que se ao completar 70 anos ela não tiver meio que resolvido aquela questão ali e tal, as angústias que ela está trazendo, ela ia colocar um fim na própria vida. Você olha para uma situação dessa e você pensa, como profissional, o que eu faria? Como assim? Você lida com esse tipo de coisa? E ela explica tudo, que esse é um tipo de comportamento e tal. Então é muito interessante ver esse olhar do profissional, de alguém que entende do assunto, sobre esses emergencialismos das pessoas em resolver os problemas, às vezes coisas que elas trazem da vida toda e querem resolver muito rápido. Eu fiz várias anotações, mas eu não posso ler todas aqui porque ficaria extremamente chato. Eu imagino, pelo menos. Porque são coisas que no final das contas pra mim teve muito significado, mas pra vocês podem não ter, então termina sendo algo pessoal. Mas eu tenho umas que eu posso passar, por exemplo, sobre esse caso dessa senhora, eu anotei aqui uma frase que ela falou sobre essa questão de você viver plenamente todas as fases da sua vida, focar no hoje e tudo mais, para que no futuro você não tenha tantos ressentimentos, culpas e tudo mais, sabe? Que eu achei bem interessante.
Ela fala assim que quando jovens acreditamos ter um começo, um meio e algum tipo de resolução. Mas em algum ponto ao longo do caminho, talvez no meio, percebemos que todos vivem com coisas que podem não dar certo, que o meio tem que ser a resolução. A nossa tarefa passa a ser descobrir como damos um significado a isso. Então é muito essa coisa de trazer para o agora, se fazer presente no presente, porque é onde a gente tem poder sobre qualquer coisa, né? Então ela fala sobre o passado, a gente não conseguir mudar, a gente passa muito tempo às vezes tentando mudar coisas que aconteceram, que não vão mudar, né? E que esse momento presente é o que a gente tem para fazer as coisas acontecerem de verdade, né? E que de certa forma a gente precisa também ter um vislumbre do futuro, porque se você não tem isso, esse agora também não faz muito sentido, né? Então você vai ficar meio perdido. Cara, de uma forma geral, eu acho que esse livro, assim, ele vale muito a pena, né? Então, inclusive, eu acho que é o tipo de leitura que eu recomendaria para qualquer pessoa que em algum momento, ou nesse momento, esteja olhando para a necessidade de fazer uma terapia, ou o monte de angústias que está vivendo hoje, e essa sensação de não saber para onde está indo e tudo mais, e ainda não pensou, não cogitou uma terapia. Eu olharia para essa pessoa e diria, pega esse livro aqui e lê. Você vai ver que isso é, acho que a melhor coisa que você vai fazer por você. Talvez você deva conversar com alguém, como o próprio livro diz. Acho que de uma forma geral, a maior mensagem que esse livro traz, me trouxe pelo menos, é que, como ela falou ali num comentário, não existe esse ponto de resolução, sabe? Em que a gente almeja chegar. Um momento, um ponto, sabe, de maturidade, onde a gente vai chegar e deu. Acho que é um processo. A partir do momento que você se abre, principalmente para esse processo de acompanhamento psicológico, é um processo contínuo. Você vai ter sempre o que estar tratando, conversando, alinhando e tudo mais, sabe? E eu acho isso muito importante. Acho que o processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, ele é muitas vezes, eu acho que esse é o erro, inclusive, das autoajudas, ele é muito romantizado. Muitas vezes ele é tratado como algo simples, que depende só de força de vontade, de pensamento positivo, e não é. E aqui fica muito claro, para mim fica muito mais claro ainda. Não romantizem o processo de autodesenvolvimento, não tem como ser um processo prazeroso, lindo. Muitas vezes é uma espiral de sujeira, de bagunça, de coisas que você não queria ter contato mais e que você vai ter que olhar de frente e assimilar e fazer aquilo tomar uma outra proporção. Então é extremamente doloroso para a maioria das pessoas. E eu acho que a autoajuda em certos momentos peca nisso, sabe? De romantizar demais isso. E esse processo ele é contínuo. Eu acho que esse momento de bagunça, de um furacão de merda e você enfiado no meio, ele passa, ele é tenso, ele é cansativo, ele é doloroso, mas ele passa, ele ameniza. Mas vai ser sempre um processo em que você vai estar sempre se desafiando, sempre questionando tudo que você sabe a partir do momento em que você, né, começa esse acompanhamento. E assim, sinceramente, eu acredito que a partir do momento em que você começa a ter menos certezas de muitas coisas e se questionar cada vez mais, é porque você está, de certa forma, indo para o caminho certo, sabe? Um caminho onde você vai ter mais buscas por respostas do que certezas. Enfim, isso aqui virou um vídeo de guru, tá? Tô com incenso aceso aqui do lado, fumei um negócio aqui. Mentira. É isso, eu queria dizer que esse livro vale muito a pena, me fez refletir muito, pensar muito. Eu fiquei muito feliz de ter lido ele nas férias, inclusive, porque era um momento em que eu tava com a cabeça bem livre para poder digerir bastante isso aqui e ajudou bastante, foi muito gostoso. Inclusive, eu esqueci de mostrar pra vocês no último vídeo, onde eu falei das coisinhas que eu comprei no final do ano. Um livrinho que eu comprei no sebo, que eu amo lá, que, né, falei que eu vou lançar o vídeo e tal. Eu comprei esse livro aqui, ó. É só um adendo, só uma conversa por fora aqui, pra gente se entender, tá? É Médico de Homens e Almas, da Taylor Caldwell, né? Que é a história de São Lucas. Ah, Jutan, você é religioso? Não. Sou curioso mesmo. Acabei de abrir ele aqui, tem uma marcação. E não é minha, a marcação de quem leu esse livro primeiro. É isso que eu gosto do sebo. Livros que têm histórias em cima das histórias que estão aqui, entendeu? Essa pessoa marcou: cidadãos corruptos criam governantes corruptos. E é a turba que finalmente decide quando a virtude morrerá.
tá aqui. Eu tinha esquecido de mostrar e agora eu mostrei. Por hoje é só então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clique em gostei se você gostou, ajuda bastante, todo mundo sabe. Compartilha caso você queira que alguém veja e tenha uma recomendação de um livro bacana sobre, né, terapia, enfim. Ativa as notificações também para ficar por dentro de tudo que acontece novo por aqui. E me siga nas redes sociais também, não custa nada. Por lá eu quase não apareço, tá mais fácil ter um cartaz desaparecido, mas de vez em quando eu dou um oi e aí a gente pode conversar também, tá bom? Beijo e até a próxima.